todos os amigos que aqui estão. A saudade é muito grande, né? Faz parte desse momento que tem um valor muito grande para todos nós. Somente cada um é capaz de avaliar a caminhada durante esse momento muito especial. E a felicidade de poder estar ligado à doutrina espírita que nos conforta, que nos sustenta e nos faz cada dia melhores, buscando acertar o passo em direção ao progresso, já é para nós, assim, uma condição muito especial. Aliás, todo cristão, né, que tem Jesus como guia e modelo, faz a diferença total nesse mundo ainda de provas e expiações. Eu lembrei de uma citação importante que tem muito a ver com o nosso capítulo de hoje de estudo, né? O nosso capítulo do SE, o Sede Perfeitos, e nós vamos fazer um estudo sobre o item 9, superiores e inferiores. E a primeira vez que nós olhamos assim esse título, não entendemos. Então, nós vamos ver quem foi que disse isso, foi o cardeal Merlot, né, que em 1863 envia essa comunicação. Mas o que significa exatamente superiores e inferiores? Nós estamos falando a respeito de quê? O cardeal insiste nessa colocação, mostrando exatamente como o mundo se encontra distribuído. Mundo esse ainda, nosso planeta Terra, de provas e expiações. Falaremos, então, a respeito dessa mensagem, onde superior era aquele que detinha o poder, e inferior, aquele que está submetido. Mas aí nós pensamos numa ideia assim maior. Há sempre uma relação de poderosos e submetidos. Vamos elencar aqui uma série de exemplos. Pais e filhos, família, um pequeno grupo, uma pequena tribo, uma nação, um país, uma empresa, grande, pequena ou média. Há sempre uma relação entre aquele que tem o poder e aquele que está submetido ao poder, sendo que nós não podemos esquecer que todos nós estamos submetidos a um poder maior, a um poder divino, que é o poder de Deus. Então, a gente precisa mergulhar nessa temática fazendo várias reflexões. E ele é muito cativante, ele é muito convidativa a muitas reflexões. Aí eu lembrei de uma citação que está em São Lucas, né? Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 11, que diz assim: porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. E aí a gente lembra também a primeira vez que ouviu essa citação, e ela é bastante convidativa, né? Aliás, essas citações todas são as citações que nos convidam o tempo todo a refletir da importância da doutrina espírita, que não é uma mera citação de colocações, mas ela é filosofia, ela é ciência, ela tem um objeto de estudo, esse objeto de estudo sendo nós, homens encarnados, espíritos encarnados num corpo físico, com uma série de responsabilidades para conosco e para com os outros, para com todos aqueles que estão à nossa volta. E mesmo que não tenhamos, né, esse contato assim direto, nós podemos, através do pensamento, enviar as mais doces citações filosóficas, religiosas, do bem-querer. É o amor que precisa invadir esse planeta para que nós possamos compreender
a missão de cada um de nós. Então, eu criei alguns itens aqui para falar desse capítulo e, sobretudo, dessa mensagem do cardeal Morlot, que começa com uma reflexão: Deus, o homem e a autoridade. Se seguirmos as leis de Deus, já sabemos o quanto custa para cada um de nós seguir os mandamentos. E nós estamos no século XXI. E nós já sabemos interpretar muito bem tudo aquilo que foi passado para nós através do Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E aí, como é que ficamos com essas duas colocações? Caímos na colocação do texto que fala sobre o poder. O poder é instituído por Deus para cada um de nós. Esse poder pode vir como missão ou pode vir como prova. Então, quanta responsabilidade. E nós temos a oportunidade, através da reencarnação, de colocar esse carinhoso pedido como missão ou como prova no nosso cotidiano, para que nós possamos trilhar em direção ao progresso. Mas, nesse roteiro encarnatório, não é tão fácil como nós colocamos, porque nós vamos experimentar amores e dores, sofrimentos, condições, às vezes, nada favoráveis à caminhada, e teremos que ter uma força, uma vontade muito grande para não esquecer dos dois primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. E aí? E se nós não conseguirmos levar à frente essa missão ou essa prova, por quê? Falhamos, porque abusamos da nossa autoridade e, consequentemente, o abuso do poder leva a arrastamentos. E aí nós somos e seremos responsáveis por esses a quem nós tínhamos sobre nossa tutela, vendo-os, buscando caminhos que, de repente, para nós que estamos equivocados, está tudo bem. Mas um dia teremos essa má influenciação cobrada por aquele que nos delegou. Então, na nossa caminhada, ainda no mundo de provas e expiações, ela é extremamente salpicada de pequenos testes. E são esses testes que vão nos fazendo crescer. Fazendo a quem crescer? O espírito. E é esse espírito que conta, né, com um apoio, como na orientação que nós tivemos hoje, na leitura, né, dos nossos amigos espirituais. Então, o poder e o homem estão intrinsecamente ligados, mas sustentados pela condição moral desse homem, que vai fazer com que esse espírito encarnado busque o caminho da luz, e a luz afasta a treva. Mas às vezes é até poético falar assim, quando ainda agora eu disse que o poder começa nas pequenas uniões entre um homem e uma mulher, entre homem, mulher e filhos, falamos da família, no ambiente de trabalho, é o chefe, né? São seus subordinados. Quando ampliamos essa noção e caímos, por exemplo, no exemplo da nação, né? Exemplificar uma nação, basta que liguemos a televisão e vamos ver várias situações
onde o abuso do poder nos mostra uma série de situações, ou vamos olhar para a história repleta de situações onde muitas lideranças desviaram-se da sua missão ou da sua prova e arrastaram multidões a grandes equívocos. Mas vamos ver também aqueles que acertaram e arrastaram multidões ao progresso. E nós sabemos que os arrastamentos podem ser evitados. Para tal, é preciso que esse espírito traga consigo uma base de moralidade caracterizada pelas virtudes. Então, a nossa caminhada como espírito, para que consigamos levar à frente a prática do poder sem levar danos irreparáveis, está atrelada à introjeção de quê? De ternuras, de virtudes, de sentimentos não viciosos. Então, é como se estivéssemos numa estrada e duas plaquinhas, vícios ou virtudes. E as nossas escolhas serão sempre responsáveis pelo atalho ou pelo caminho que tomarmos. Já falamos sobre a porta estreita e a porta larga, né? Sempre nas nossas leituras ouvimos falar nas palestras, nos estudos, nas aulas, nos cursos, e nós estamos sempre diante de uma porta dessa para escolher. Então, a relação homem e poder e Deus, como fica? Deus coloca para nós como missão ou como prova, e, ao mesmo tempo, nos sinaliza que o poder é transitório. A transitoriedade do poder, ela é fundamental para que nós possamos compreender a nossa trajetória. Nenhum poder é eterno, apenas o poder de Deus. E quando caímos nos equívocos e percebemos a transitoriedade do poder, aparecem as surpresas. E como lidar com essas surpresas? As surpresas vêm maquiadas, muitas vezes, né, de falsa euforia, de não conformação. E aí é preciso muita força para que não caiamos, né, naquelas atitudes de revidar. Então, poder, homem e papel de Deus. As escolhas são sempre nossas. As orientações chegam o tempo todo através dos nossos amigos espirituais. Então, nós pensamos que essa concessão da autoridade a cada um de nós, ela vem lá de cima. E cabe a um de nós escolher de que maneira vai exercer. Mas, como sabemos que ainda estamos no mundo de provas e expiações, os escândalos se sucedem a cada momento, a ponto de muitos colocarem, nossa, é o final. Não. O escândalo é necessário. Agora, de onde vem o escândalo? E quem comete esse escândalo não pode esquecer que será cobrado, porque toda responsabilidade implica num resultado. E quando colhemos resultados na criação dos nossos filhos, por exemplo, né, em reconhecer o sucesso de um amigo, em verificar o sucesso e o caminho que uma sociedade optou, trabalhando a ideia do bem, que é uma palavrinha tão pequena, 3 letrinhas, que soam de uma forma tão agradável, mas às vezes ainda tão tímido, mas sabendo que conta com a luz, e a luz afasta as trevas, nos faz pensar, quando falamos assim, pensamos em tantas coisas que já vimos, que já lemos e que temos vontade de compartilhar. A relação entre as pessoas
quando do exercício do poder, superiores, inferiores, trata-se exatamente de uma relação entre almas, almas e espíritos, né? E esses espíritos encarnados nesses papéis trazem consigo ainda alguns ranços que precisam ser trabalhados, que precisam de uma podazinha para que possamos aperfeiçoar nosso espírito. Porque pode ser que tenhamos ainda sentimentos hostis, sentimentos de vingança, sentimentos de orgulho. Precisamos trabalhar espiritualmente. Daí a importância da doutrinação do nosso espírito, daí a importância do estudo. Por quê? Porque muitas vezes, vingadores, fracassaremos nas missões, e muitos fracassarão nas missões abraçadas, e aí impedirão que os seus passos caminhem mais rápido para o progresso, mas não tem nada. Deus socorre e acolhe a todos, basta que queiramos. E aí o processo reencarnatório continuará, o espírito reencarnando, as missões chegando ou as provas. Muitas vezes recitamos assim, é a lei de ação e reação, mas já colocamos uma forma farisaica. Nós temos que ter a compaixão. Né? A compaixão ela precisa chegar com uma força muito grande dentro de nós para reconhecer que o outro ainda está num degrauzinho diferente do nosso, ou nós estamos, né, abaixo de muitos que estão acima, e muitas vezes só reclamamos. E aí, no livro, exatamente no capítulo 9, eu vou ler para não interpretar e aí mudar, né? O cardeal Morlot coloca nessa mensagem, quando nós estamos falando aqui de abuso de poder, ele coloca exatamente assim: se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Também perguntará aquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizestes dessa autoridade? Que males impedistes? Que progresso proporcionastes? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos ou da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei aos fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até a mim. Muito bem. Aí ouvimos isso e não precisamos pensar que esses cargos são dos generais, dos marechais, dos presidentes, dos governadores, dos reis. Apenas todo aquele que tem um espírito, que encarnou, que aqui está e que tem sob a sua guarda pessoas, tem missão, tem provas. Não basta apenas nós olharmos para fora, para o alto, pensar só em poder como uma coisa de status. Mas a cada um de nós, na grande família chamada humanidade. Estamos todos buscando, todos, um lugar ao sol. E esse lugar ao sol deverá ser para todos. Agora, nós ouvimos, falamos, recitamos o tempo todo, a cada uma as suas obras. Também é tão fácil falar assim, de uma forma farisaica, né? Mas na hora que nós estamos na prova, muitas vezes cegos pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder, porque o poder seduz, corrompe, cria teias assim, tão multiplicadas,
que quando a gente observa uma teia de aranha, a gente vê como é intrincado aquilo ali, né? Como ela tece rapidamente, e aquele bichinho que cai rapidamente é engolido por ela, ou uns até caem e conseguem sair. Mas quando temos uma fragilidade moral, vamos dizer assim, é mais fácil ficar nessa teia, né? É mais fácil multiplicar essas teias. Mas quando temos, e o capítulo fala disso, já a formação da educação do espírito em voga, seguidores já do Cristo, seguidores dos mandamentos que Deus, nosso Pai, confiou ao nosso irmão maior. Tem um irmão como Jesus, muitas vezes nós esquecemos disso. Temos espíritos amorosos que estão em nosso torno. Esquecemos. E aí escorregamos e continuamos a praticar o exercício dos vícios. Mas quando seguidores fiéis, e para isso é preciso estudar e estar antenado sempre com aquilo que o nosso guia e modelo colocou, Jesus nos colocou, passaremos pelas provas, passaremos pelas missões, e mesmo que fracassemos, teremos a consciência de onde erramos. Porque o cego que carrega cegos, e a cegueira aí é a cegueira espiritual a que me refiro, é complicado. A reflexão deve estar constantemente juntinho de nós. A reflexão, a conclusão e o caminho para o perdão, então, já estaremos alinhavando. E se pudermos pedir esse perdão, ainda aqui nessa encarnação, melhor será. Quando falamos em Jesus, nosso guia e modelo, lembramos de Jesus e os apóstolos. O carinho, a ternura que Jesus teve para com cada apóstolo escolhido e convidado para levar pelo mundo o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. E quando falamos de Evangelho, tem muitos ainda que pensam daquela forma farisaica em decorar, né? E ficar citando. Quando a melhor forma de colocar o Evangelho é colocá-lo dentro do nosso coração, servir sempre e com alegria. E ainda que ventos complicados, né, açoitem a costa, e no caso o continente somos nós, o litoral somos nós, ainda que ventos e tormentas batam, temos que ter a esperança dentro de nós, para que sigamos esse caminho com muito ânimo, com muita alegria. Seguir as palavras do Cristo, para uns, ainda é novidade. Para outros, já chegou há algum tempo. E esses outros estão aí multiplicados em cada cantinho do planeta. Quando eu penso no globo terrestre, nessa linda geografia do nosso endereço, onde estamos, nosso endereço é a Via Láctea. Aproveitem para ver essas noites lindíssimas que tem feito, como está linda a Lua, as estrelas. Tivemos uma chuva de meteoritos. Aproveitem para buscar a Via Láctea e olhar. E aí nos conectamos ainda mais com o plano divino. Quando nós soubermos realmente colocar em prática as lições que o cardeal Morlot coloca nesse texto, falando sobre superiores e inferiores, e nós temos que compreender que a condição do status de quem domina ou de quem é dominado não repousa exatamente, porque ele tem uma boa condição moral, é quem comanda. E aquele que não tem uma condição moral boa, ou uma condição moral, né, é aquele que é submetido. Não. Todos estão sujeitos, todos nós estamos sujeitos a esse convite e a esse aceite para encarnar numa condição de comando ou de estar comandado. E aí a gente pensa, mas aí quando eu estou lá no comando,
né? Eu não quero saber, eu tenho o poder e vou levando em frente. E aquele que está submetido, muitas vezes também, passa pela prova. Ah, eu não vou mudar, não. O chefe não faz nada, olha como é que ele trabalha, eu também. Aí é que está. Nós vamos consultar lá, né? Lá dentro, no nosso acervo, ver o que é certo e o que é errado. A quantos estamos influenciando de forma positiva ou negativa? O mal que estamos fazendo a nós. Porque quanto maior for o mal que fazemos a nós, será o mal que faremos aos outros. Então, a responsabilidade do ser, do estar, nessa encarnação que pedimos tanto para aqui estar. É responsabilidade grande. E muitos, às vezes, se afastam. Ah, deixa para lá, é muita teoria, muita filosofia. E vai levando a vida de forma, sabe, inconsequente, desrespeitando a própria condição física. Precisamos, sim, sem excessos, guardar esse templo que é o nosso corpo, para esse espírito que precisa ser alimentado a cada dia, a cada momento. Nós precisamos nos olhar todo dia e dizer bom dia, parabéns. Nós precisamos de alegria o tempo todo, ainda que as tormentas batam com muita violência. Eu lembrei de 3 filmes, aliás, 2 filmes e um livro. Um se chama Avatar, que vira e mexe está sempre sendo colocado em prática. No filme Avatar aparecem 2 realidades de valores diferentes. E nós assistimos, então, onde está o bem e onde está o mal. Vamos relembrar, é uma boa dica. Nós vamos ver como é que não podemos julgar por aparências, por primeiras sensações. E na medida que nós vamos observando o outro, vamos desfazendo, às vezes, impressões errôneas. O filme Avatar fala muito bem disso e dá certeza também sobre aqueles que têm uma postura definida em relação ao bem. E vamos ver como o processo é bonito quando coletivo. Mesma coisa agora, estamos linkados pensando nessa mensagem que vem a sacudir, a dar um acordai, mais uma vez, há tempo para todos nós. O outro filme que eu gostaria de citar aqui, talvez alguns já tenham assistido, se intitula A Nona Legião. A Nona Legião fala da última legião do Império Romano que saiu e que não retornou. E esse comandante teve o seu nome desmoralizado diante de toda a sociedade romana, porque perdeu o símbolo, que era uma águia de ouro, né, que eles levavam. E o filho desse comandante, muito desmoralizado, vendo que aquele pai que ele amava tanto, que aquele pai que fora um exemplo na família, está ali completamente desmoralizado e precisando muito do socorro, do seu ponto de vista espiritual, e para esse filho, do seu ponto de vista moral, ser resgatado, que ele não abandonara a sua tropa, o que acontecera com ele. Então, esse filho sai em busca de resgatar esse símbolo. E, no meio da trajetória, esse rapaz vai salvar a vida de um outro rapaz chamado Esca, e que vai se transformando em seu escravo, essa era a condição. Mas será elaborada e desenvolvida uma amizade de respeito. Não é porque estava submetido na condição de escravo que esse seu novo senhor o admoestaria, o humilharia, pelo contrário, nasce uma amizade linda, e eu convido vocês a assistir a Nona Legião. E tenho aqui, para enriquecer, e é muito emocionante, eu vou colocar, a história de Estevão. No livro Paulo e Estevão, que todos, com certeza, já tiveram contato, é uma história lindíssima, e eu vou dar só uma ideiazinha, lembrando, né? Vamos lembrar,
do primeiro e segundo capítulo, desse Estevão, que ainda não é Estevão, né, que ainda é Gesiel, que mora em Corinto, que tem uma linda irmã chamada Abigail e um pai judeu, já muito cansado com todos os absurdos que partiam daqueles que estavam no poder sobre Corinto, sobre toda a Grécia, que eram os romanos. E as dificuldades que esse senhor teve com os romanos, dificuldades essas que vão levar ao açoite, que vão levar à prisão, na medida em que ele vai, né, revidando e não ouvindo os conselhos do filho e as preces de Abigail. Isso tudo redunda e resulta na morte desse senhor. E a sua filha, vendo os estertores pelos quais passava o pai, ela ainda escuta o conselho de seu irmão e reza uma prece lindíssima para que essa tormenta passasse. E ela diz: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Ela faz essa leitura e vê o seu paizinho desencarnando e acaba sendo jogada nas ruas. E seu irmão Gesiel acaba escravizado, indo para trabalhos nas galés, onde será remador, e ali mesmo, em contato com aqueles que o oprimiam, em contato com aqueles que, desesperados por estarem naquela condição, não perderá o seu contato com Deus. Terá ânimo para com aqueles que o oprimem, para com seus opressores, para com seu chefe que sofrerá de uma doença, e ele mesmo, através de preces, através de ungüentos, vai curar esse seu chefe. E depois, Gesiel, ele vai sofrer os males dessa doença que rolava, né, dentro daquela condição ali das galés. E é esse Gesiel que será aconselhado a sair dessa condição, receberá, de uma certa forma, um presente e conseguirá escapar. E recebe a orientação para que mude de nome. E chegando, então, a essa nova terra, que é Jerusalém, vai mudar de nome a Conselho dos Apóstolos, será recebido por Pedro e Tiago, e vai receber o nome, então, de Estevão. Estevão vai partir em busca dos necessitados, com uma belíssima oratória, angariar vários seguidores. Vai curar com a palavra, com o olhar, com as preces, com remédios, e não escolherá judeu, romano ou qualquer outra etnia, porque o seu compromisso será com o bem, será com amor, será com Deus. Então, a leitura do livro Paulo e Estevão, que temos outros lindos capítulos pela frente, com certeza é um dos mais belos livros que todos nós teremos oportunidade de ler e reler. E quando sentirmos, sabe, a inquietação, buscaremos esses exemplos. E então, cairemos no exemplo maior, que é o exemplo do Mestre Jesus, que veio a nos dizer, a nos colocar: tende ânimo, vós sois luzes. E nós aqui estamos, às vezes, envolvidos com as nossas problemáticas, e esquecemos que escolhemos, que imploramos para aqueles estar na condição de superior ou de inferior. E muitas vezes estamos a reclamar de tudo isso. Mestre Jesus, o tempo inteiro, mandando seus enviados, mandando o socorro que precisamos.
E nós, tristes, oprimidos pela nossa cegueira, esquecemos que basta pedir, esquecemos que basta olhar para cada um de nós de uma forma calma e nos abraçarmos e introjetarmos aquilo que já aprendemos nas nossas atitudes. Dessa forma, vamos pensando que cada um de nós é capaz de, mesmo na condição de inferior ou superior, abrandar a relação com o outro. Não revidar, o que não significa se humilhar, perder a conduta moral, mas respirar fundo e pensar em todas as condições adversas, mas em tudo aquilo que introjetamos de virtude e fazer disso uma blindagem para não sermos arrastados, para prosseguirmos buscando a alegria, o ânimo, a generosidade e o afeto. E pensando, ainda que temos 2 minutinhos, existem 2 quadrinhas aqui que eu gostaria de lembrar que nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança. Nossa porta de esperança que nunca se fechará. Ler e reler, amigos, esse capítulo, sede perfeitos, é um convite e uma afirmativa encorajadora do Mestre Jesus para cada um de nós. Então, é com muita emoção que eu agradeço muito, muito a Deus, sempre pela oportunidade que recebemos de falar em nome de Jesus, em nome desse irmão que nos pega no colo, que segura a nossa mãozinha, ó, que mexe no nosso queixinho e diz: vai, ide e anunciai o Evangelho. Sempre. Não esmoreçamos, sigamos na paz, na doçura do Mestre Jesus e no amparo de Maria, nossa mãe. E assim, já muito, fortalecidos, eu encerro esse estudo pedindo que tenhamos um bom dia. Graças a Deus.